para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. Então, o negócio é muito sério. É uma ordem de Cristo para pregar a palavra, porque é uma palavra de salvação, a palavra de Deus. É uma palavra de libertação, de transformação. E uma palavra que vai preparar o ser humano para morar no céu. Porque a missão de Jesus, para ele ter deixado o seu trono da glória, ser enviado pelo Pai, não foi aleatória, não foi um sacrifício de tudo. Foi para que o ser humano tivesse acesso à salvação, porque Jesus, só Ele, é o nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele próprio disse: e ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Porque se você nunca ouvir, você nunca vai crer. E se você nunca crer, você nunca vai agradar a Deus. Porque a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus aqui, no livro de João, capítulo 13, ele, aleluia, ele vem falar, capítulo 14, aliás, onde eu citei, ele disse assim: que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim, Jesus dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde vai, Senhor. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu as digo a vocês, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. Veja aqui, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele no capítulo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa de Deus, a Bíblia diz que é no céu. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o escalapelo dos seus pés. Então Jesus, ele aqui, ele disse: a casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A Bíblia diz que o Senhor, ele veio a primeira vez para cumprir a missão do Pai, que foi resgatar, abrir a porta, acesso para toda a humanidade que tivesse a salvação das suas almas. Livro de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna que a Bíblia descreve, meus amados irmãos, é para a alma. É para a alma do ser humano. Todos nós temos uma alma dentro de nós, que nós recebemos por herança de Adão e Eva lá no paraíso, assim como recebemos também por herança o pecado da desobediência deles. É o pecado hereditário que entrou no
eles transgrediram contra Deus mesmo. Eles desobedeceram a Deus e aí entrou o pecado na humanidade e através do pecado entrou a morte. E nós, como sendo descendentes de Adão e Eva, nós herdamos o pecado. Nós juntos com o pecado herdamos uma coisa maravilhosa, que é a alma vivente. Porque a Bíblia diz que quando Deus fez o homem do barro, do pó da terra, a Bíblia diz que ele soprou aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, ele soprou nas narinas de Adão e o homem foi feito com alma vivente. E quando o homem está só, Deus o fez dormir, e a Bíblia diz que ele retirou a costela e fez a mulher. Então, eles dois receberam o paraíso para tomar conta. Mas eles receberam também uma ordem de Deus para que, aleluia, comessem de todo fruto, aleluia, do paraíso, menos de um, que era o fruto do conhecimento. E a serpente ardilosa convenceu a mulher a desobedecer a Deus. E a mulher desobedeceu e comeu dos frutos. E Deus tinha dado uma ordem que não comesse. E por aí entrou o pecado, a mulher convenceu Adão a comer também do fruto, e aí nós conhecemos a história. Quando Deus volta para falar com eles estavam escondidos. Eles já tinham conseguido o conhecimento do certo e do errado, do bem e do mal, onde nós, todos nós, somos herdeiros desse pecado a partir do momento que nos tornamos adolescentes ou pré-adolescentes. Porque a criança ela não tem esse pecado, porque a criança é inocente. A Bíblia diz que Jesus chamou a criança e disse: deixe vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Veja que Jesus falou que o reino dos céus pertence às crianças, porque ela é inocente, ela não conhece o certo e o errado, o bem e o mal. Mas nós conhecemos, por isso nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o pecado hereditário. E só há uma forma de nós perdermos esse pecado, ou esse pecado ser esquecido em nossa vida, é entregando nossas vidas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É confessando a Jesus como Senhor e Salvador, porque só Ele tem o poder de perdoar pecado. E aqui Ele prometeu essas moradas. E para o ser humano entrar nessas moradas, meus queridos irmãos, é necessário aceitar Jesus. Lá no livro de Romanos está escrito assim: se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É necessário você confessar Jesus com a sua boca e você crer no seu coração que Deus o enviou para que ele fosse, aleluia, o caminho para a sua salvação, para o seu retorno para o Pai. Porque toda a humanidade está destituída de Deus por conta do pecado. Porque Deus ama o pecador, porém ele aborrece o pecado. E o pecado afasta o ser humano. Então quando o ser humano se aproxima de Deus, Deus o perdoa. Deus o perdoa. Quando o ser humano reconhece que é pecador e que necessita de perdão e aceita Jesus, a Bíblia diz que o Senhor, além de perdoar o pecado, ele ainda lança o seu pecado no mar, no esquecimento, e as coisas velhas ele nem se lembra mais, porque tudo passou e tudo se fez novo. Então o ser humano ele começa a ver o mundo de outra forma, no âmbito espiritual. Por quê? Porque ele perdeu a cegueira espiritual. Jesus ele falou que o príncipe desse século é o diabo, que é o inimigo de nossas almas, porque o nosso inimigo não é visível, ele é espírito. Assim como Deus é espírito, nós adoramos ele em espírito, o diabo também é um espírito, só que do mal, das trevas, ele foi expulso do céu, e ele consegue manipular, assim como manipulou ela, muitos seres humanos na terra. Ele consegue manipular para se afastar de Deus. Porque a luta dele é para levar as almas para o inferno. Enquanto a luta de Deus é para recuperar as almas para o céu. E Deus não, aleluia, ele não se alegra na morte do ímpio. Ele quer antes que o ímpio se
converta e viva eternamente. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 18. Amados, quando nós damos um passo para Cristo, Ele nos perdoa. Ele escreve nosso nome no livro da vida. Porque a Bíblia está escrito assim, que Jesus virá, aqui em Apocalipse, Jesus virá no grande dia e Ele abrirá os selos, abrirá o livro da vida. E a Bíblia diz aqui que todo aquele que não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de água de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O negócio não é brincadeira. Nós temos dois caminhos descritos. Nós temos duas portas. Uma larga e espaçosa, Jesus falou, que é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que andam por ele. E o caminho estreito e apertado que conduz à salvação, e são poucos os que o encontram. O caminho estreito e apertado é Jesus Cristo. Eu não vou pegar aqui chaves de muitas coisas que estão pregando aí, alguns mentirosos que estão sendo a palavra de Deus para o reino da terra. Não, eu estou pregando aqui a salvação da sua alma através de um caminho estreito e apertado que conduz à salvação. Porque seguir a Jesus, ele disse: a raposa tem seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não há onde reclinar a cabeça. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, e assim como eu venci hoje, também vencerei. Jesus, ele prometeu, aleluia, uma vida de renúncia para você, de santificação, uma vida, aleluia, onde você teria dificuldades, seria perseguido, mas que a vitória, a coroa da vida, ela valeria a pena. Ela valeria a pena todo o esforço. Eu queria Deus abençoe você. Boa viagem, tudo bom, viu? Deus abençoe o casal, viu? E essa coroa da vida, irmão, ela está no céu. Jesus disse que cuida do que tu tens, a sua coroa. Essa coroa é a salvação, irmão. A salvação das nossas almas. Porque o caminho estreito e apertado é assim. É aceitar Jesus e deixar o Espírito Santo trabalhar e começar a transformar o seu caráter. O seu caráter é o seu coração. Jesus começa a tirar de dentro do ser humano coisas que, aleluia, que foram lançadas na desobediência do homem lá no Éden, como a inveja, a fofoca, a mentira, a falsidade, como a hipocrisia, como a idolatria, como a soberba, a ganância. Jesus tira tudo isso. E Jesus quer tirar da humanidade. Porém, a humanidade tem que abrir a porta para ele. Livro de Apocalipse 3:20, só para finalizar. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, seu coelho é comigo. A porta é seu coração, a casa é você. Porque a Bíblia diz que você é templo e morada do Espírito Santo. Então abra a porta, deixe Jesus entrar e que Deus lhe abençoe e que o Senhor entre e faça morada dentro de você. Amém?